moderado para, em coordenação com o empresariado e com a convergência do pensamento técnico-científico das universidades, produzirmos as soluções estratégicas para o desenvolvimento do país. Mas ao abrirmos mão, fecha parênteses, da ideia de projeto nacional, abrimos mão da ideia de projeto de política industrial de comércio exterior, de política nacional de ciência e tecnologia aplicada ao esforço produtivo. Resultado prático, nós produzimos um desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro. Quando o Brasil cresce qualquer tiquinho, a última vez 2% com a Dilma, nós apresentamos um buraco na conta do Brasil com o estrangeiro de 124 bilhões de dólares na balança de manufaturados, ou seja, os produtos que nós consumimos industrializados versus os produtos que nós compramos do estrangeiro industrializados, apresentou-se esse buraco monstruoso. Se nós juntarmos o buraco da conta de royalties, o buraco da conta de seguro, o buraco da conta de remessa de lucros e dividendos, o buraco da conta de frete, enfim, todas as contas de um país que abriu mão de ter projeto nacional, nós estamos falando já em 200 e poucos bilhões de dólares. Quando esse déficit aumenta, apresenta-se uma pressão de desvalorizar a nossa moeda, a moeda desvalorizada apresenta uma miragem de inflação, e desde o Fernando Henrique, sem mudar nada com o Lula e com a Dilma, a gente atira nessa inflação, que é provocada por câmbio, como se fosse inflação de excesso de demanda e pouca produção. Aumentamos a taxa de juros e começa a traquitana de novo a levar o Brasil para esse segmento que nos proíbe de crescer. Portanto, é preciso agora encerrar a ideia de que o Brasil pode resolver suas questões com um puxadinho, com um band-aid, com um curativo, e de fato chamar o povo brasileiro a discutir os fundamentos, as bases e os primeiros passos do emancipador Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tem que ter um objetivo estratégico claro. O Brasil tem que celebrar uma maioria, uma hegemonia, de que o nosso objetivo é superar a pobreza e a miséria, superar a desigualdade. O caminho é fazer o país crescer a qualquer preço, minimizando, atenuando, confrontando as contradições, riscos e ameaças desta decisão tomada, que vai impondo uma série de mudanças de atitude e de gestão na economia brasileira. E o caminho óbvio é estancar a desindustrialização e reinaugurarmos um ciclo novo de industrialização. O que não quer dizer que nós não tenhamos que fazer ao mesmo tempo uma economia nova, com novas questões na economia pós-industrial de serviços, especialmente em atenção a esse jovem Brasil que está emergindo, lutando, construindo as suas coisas, apesar de tudo. É o que nós vamos provavelmente ouvir de forma muito mais brilhante do professor Mangabeira. Obrigado pela sua atenção. Obrigada, doutor Ciro. Vamos passar a palavra para o professor Mangabeira. Muito obrigado. Meus concidadãos, Alternativa Nacional e o Nordeste como vanguarda desta alternativa. Este é o meu tema, esta é a minha tese. O Nordeste pode ser a vanguarda de uma alternativa nacional. Eu divido a minha argumentação em duas partes. Primeiro, o projeto nacional. Depois, o Nordeste como vanguarda deste projeto. O projeto nacional. Desenvolvo a minha argumentação nos seguintes passos. Primeiro, a natureza da crise que vivemos, vista do ângulo, sobretudo, econômico. Segundo, a base social de uma alternativa no país hoje. Terceiro, os dois maiores eixos desta alternativa. Quarto, as condições para avançar nesses eixos. E vou enumerar 4. E, por fim, a natureza dos obstáculos,
sobretudo os obstáculos intangíveis e espirituais que teremos de enfrentar para avançar neste caminho. A crise. No último período histórico, o Brasil seguiu uma estratégia de desenvolvimento com duas grandes bases. A primeira base foi a massificação do consumo e da renda popular, a democratização da economia pelo lado da demanda. A segunda base foi a produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados, para sustentar esta popularização do consumo. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram as contas do consumo urbano. Foi possível enquanto o preço daquelas commodities estava lá no alto. E quando o preço ruiu, o modelo entrou em crise. Tem sido sempre a mesma história no Brasil. Apostar na riqueza fácil da terra em vez de apostar na inteligência. Só a inteligência salva, inclusive a inteligência aplicada aos produtos naturais. Quando esse modelo ruiu, o governo, inclusive por razões benignas, tentou dar uma sobrevida a essa estratégia malograda, forçando a gastança pública. E o resultado foi desorganizar progressivamente as finanças públicas, deixar o Estado de joelho e criar um ambiente propício para remover a presidente do poder. Agora, a tarefa do Brasil é organizar uma alternativa. Uma alternativa que democratize a economia do lado da produção, da oferta, das capacitações, e não apenas do lado da demanda e do consumo. A diferença fundamental entre democratizar a economia do lado do consumo e democratizá-la do lado da produção e das capacitações é que a democratização pelo consumo se pode fazer só com dinheiro. A democratização das oportunidades produtivas e das capacitações exige inovação institucional, que raramente conseguimos fazer no nosso país, dominados que tradicionalmente estamos pelo colonialismo mental. Em vez de organizar esta alternativa produtivista e capacitadora, o grupo que se apossou do poder voltou ao ideário malogrado da década de 80 e de 90. Abraçando uma série de pseudo-reformas destinadas a ganhar a confiança dos mercados financeiros. Na suposição de que confiança financeira geraria investimento e crescimento. Nunca funcionou essa manobra em qualquer lugar do mundo. A nossa tarefa, portanto, agora é organizar a alternativa verdadeira, aproveitando o momento
da sucessão presidencial em 2018. Entendo que o melhor veículo político para esta alternativa é a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Mas hoje e agora eu quero usar este tempo para focar o conteúdo programático da alternativa necessária ao país. A base social dessa alternativa surgiu um novo Brasil. Este Brasil hoje está expresso no agente social mais importante do nosso país, que podemos chamar genericamente os emergentes. Os emergentes se dividem como que em 3 camadas sucessivas, buscando o mesmo caminho. A primeira camada é uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, que vem de baixo, que luta para abrir e manter pequenos empreendimentos e que abraçou uma cultura de autoajuda e iniciativa. A segunda camada é uma massa de trabalhadores ainda pobres, mas que está procurando ascender a essa condição. Às vezes mantendo 2 ou 3 empregos. São os que chamamos os batalhadores. E atrás dos batalhadores vem a terceira camada, a massa trabalhadora do Brasil, que quer seguir aquele rumo da vanguarda de emergentes. Os emergentes estão órfãos de um projeto político. Estão órfãos de um projeto político porque a ideia que praticamente monopoliza a política brasileira é a ideia do social. Todos dizem ser social-democratas ou social-liberais. E o que significa essa palavra social decodificada na política brasileira? É o açúcar. É o açúcar com que se procura dourar a pílula do modelo econômico. Na falta de outra coisa, o povo brasileiro aceita o açúcar. Mas não é açúcar o que ele quer. O que ele quer é instrumento para construir, para criar, para inovar. Quer ser abordado como agente inovador, não apenas como beneficiário e cliente. A base social já existe. Agora tratemos de organizar o projeto. O projeto político e o projeto programático. Não adianta ganhar o poder sem ter uma visão do rumo. Os 2 grandes eixos dessa alternativa: o produtivismo includente e capacitador. Começo com uma observação geral. A respeito da transformação das economias contemporâneas. Surge no mundo, em todas as grandes economias, um novo paradigma de produção, caracterizado pela densidade do conhecimento e pela inovação radical e permanente. É a economia do conhecimento. Esta economia do conhecimento continua
em todas as grandes economias sob quarentena, ilhada em vanguardas relativamente isoladas, não só na indústria, mas também nos serviços e na agricultura, que excluem até dos países mais ricos e mais igualitários a grande maioria dos trabalhadores. Nós temos no Brasil uma tarefa dupla: organizar a travessia para esta nova economia do conhecimento nos centros econômicos do país e no resto do país, fora desses centros, construir uma ponte para que o país todo possa avançar nesse rumo, sem ter de passar antes pelo paradigma industrial anterior. Quer dizer, trocando em miúdos, o Brasil todo não deve ter de primeiro virar a São Paulo de meados do século passado, para depois virar outra coisa. Entendo que o primeiro eixo é organizar um produtivismo includente. E que esta tarefa, por sua vez, tem três componentes principais. A primeira tarefa é organizar nos centros econômicos e, sobretudo, industriais do país esta passagem rumo à economia do conhecimento e aproveitar algumas áreas em que já temos vantagens comparativas estabelecidas ou acessíveis. O complexo industrial agrícola alimentar, o complexo industrial energético ou bioenergético, o complexo industrial da saúde e o complexo industrial da defesa. Mananciais de vanguardismo produtivo e tecnológico. Só é possível por meio de uma parceria descentralizada, experimentalista e impessoal entre o Estado e os empreendedores. O segundo componente desse vanguardismo includente é ir ao encontro do agente mais importante na economia brasileira, que é a multidão de pequenas e médias empresas. A grande maioria delas puxada para trás para uma retaguarda tecnológica e produtiva. Equipá-las. E essa tentativa de soerguer e qualificar o dinamismo empreendedor dos emergentes passa por duas grandes etapas. A primeira etapa é orquestrar em favor destas empresas o acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas e aos mercados. O Estado brasileiro já conta com instrumentos importantes para isso, mas não os coordena a serviço de um projeto consequente. A segunda etapa é começar a organizar uma nova economia de mercado, inovar nas instituições que definem a economia de mercado. Não basta regular o mercado, não basta atenuar as desigualdades geradas no mercado por meio de políticas sociais compensatórias. É preciso
reconstruir o mercado para que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras. No eixo vertical da relação entre os governos e as pequenas e médias empresas, uma forma de coordenação estratégica a serviço da democratização dos acessos, que seja pluralista, participativa e experimental. Não é o modelo americano de um Estado que apenas regula as empresas à distância, mas também não é o modelo do Nordeste asiático, da imposição de uma política industrial e comercial unitária pelo aparato do Estado. E no eixo horizontal, na relação entre essas empresas, desenvolver os regimes de concorrência cooperativa, quer dizer, permitir que essas pequenas e médias empresas, enquanto continuam a competir umas contra as outras, também façam mutirão de recursos financeiros, comerciais e tecnológicos para ganhar economias de escala. É, portanto, uma refundação da economia de mercado, uma democratização do mercado como base institucional do impulso produtivo. Há um terceiro componente neste produtivismo includente. O terceiro componente é resgatar do purgatório da informalidade e da precarização a maioria dos trabalhadores brasileiros. Nós não temos futuro se jogarmos a maioria da nossa força de trabalho na insegurança econômica radical e apostarmos no aviltamento do salário e na desqualificação do trabalhador. Hoje, 40% dos trabalhadores brasileiros continuam na informalidade, nas sombras da ilegalidade, sem a proteção das leis. E na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores está em situação precarizada, sem vínculo permanente de trabalho, em trabalho temporário ou condicional de alguma forma. Nós não podemos impedir a transformação das práticas produtivas. Não podemos e não devemos, tentando decretar a nulidade das formas contratuais de trabalho. Mas também não podemos permitir que, sob o slogan da flexibilização, o que se procure é liquidar os direitos do trabalhador e jogá-lo na insegurança econômica. Temos que construir ao lado do direito do trabalho tradicional um novo direito do trabalho para organizar, representar e proteger esses trabalhadores precarizados. Vou dar um exemplo. A flexibilidade do trabalho pelos contratos temporários não pode servir de pretexto para pagar menos. A lei pode insistir na neutralidade de preços, quer dizer, pagar ao trabalhador temporário pelo menos o mesmo que se paga para o trabalho estável equivalente. Portanto, distinguir a verdadeira flexibilidade do aviltamento salarial e da insegurança econômica. Qualificar o trabalho, fortalecer os seus direitos e o seu poder
em relação ao capital é um dos pressupostos indispensáveis deste produtivismo includente. O segundo grande eixo é uma educação capacitadora. O que acontece tradicionalmente na educação brasileira? Nós tentamos transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX, por um ensino dogmático e enciclopédico, que é a negação dos nossos pendores. O que é o Brasil, se não uma grande anarquia criativa? Por que decidimos fazer guerra contra nós mesmos, impondo aos jovens brasileiros uma maneira de aprender e de ensinar, que é a negação de nosso potencial? Nós precisamos de um outro rumo radicalmente diferente em matéria de educação. E este outro rumo tem que ser construído em dois planos. O primeiro plano é o contexto institucional dessa alternativa libertadora. Reconciliar no federalismo brasileiro a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. O princípio é muito simples. A qualidade do ensino que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. Mecanismos para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres dentro da federação, mas também e sobretudo procedimentos que associem os três níveis da federação em órgãos colegiados que intervenham quando uma rede escolar local, apesar de todos os esforços, não consegue alcançar o patamar mínimo de qualidade. Assumir aquela rede, delegar a sua gestão a administradores independentes temporariamente e devolvê-la consertada. O outro grande nível dessa alternativa educacional tem a ver com o conteúdo, com a maneira de aprender e de ensinar. A alternativa de que precisamos deve ter 4 atributos principais. Primeiro, deve dar primazia às capacitações analíticas e sintéticas, não à memorização passiva, decoreba. Segundo, entendendo que essas capacitações só se adquirem tratando de conteúdos, no trato dos conteúdos deve subordinar o enciclopedismo superficial ao aprofundamento seletivo, quer dizer, o ensino por projetos, privilegiando a profundidade sobre a abrangência. Terceiro, no contexto social da escola, deve ser um ensino cooperativo, no modelo da ciência avançada. Equipes de professores e alunos, trabalhando de forma presencial e também à distância. E quarto, e este é o ponto mais controvertido, deve apresentar cada disciplina de ângulos contrastantes. Nenhuma matéria deve ser ensinada só uma vez. Toda matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista antagônicos.
é a única maneira de libertar a mente. O que nos falta para organizar uma alternativa libertadora é o seguinte: o que de mais importante nos falta é consolidar no país uma vanguarda pedagógica para construir e carregar e implementar essa alternativa. Ela não pode ser executada por um pequeno círculo de visionários políticos e burocratas. Exige a presença de centenas e milhares de professores possuídos pela identificação com a mesma tarefa. Mas a matéria-prima já existe no Brasil, eu lhes asseguro, porque viajo todo o país e constato no nosso Brasil a existência de experimentos pedagógicos audaciosos, que são os pontos de partida desta alternativa, que libertará o povo brasileiro. Estes são os dois grandes eixos, o produtivismo includente e a educação capacitadora. O avanço nesses eixos depende, a meu ver, de 4 grandes condições. Cada uma delas é um fim em si mesmo e não apenas um meio para avançar nesses eixos. A primeira condição é o refinanciamento do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro não fique de joelhos, sobretudo diante do capital financeiro. O realismo fiscal, a elevação até mesmo forçada da poupança privada e da poupança pública, não para homenagear a confiança financeira, como propõe o grupo ilegítimo que está hoje no poder, mas pelo contrário, para não depender da confiança financeira, para ter o escudo da rebeldia nacional e adotar uma série de políticas econômicas que nos preservem do vício de depender apenas da produção e exportação de bens pouco transformados. Eu vou dar um exemplo, entre muitos que poderíamos considerar. Uma taxação das exportações cuja alíquota fosse inversamente proporcional à agregação de valor. Não tem posição contra a agricultura, porque na agricultura, como em todos os outros setores, a inteligência pode prevalecer e resultar na agregação de valor. A segunda grande condição é a construção do Estado brasileiro. A verdade é que não existe no Brasil o Estado capaz de fazer isso que eu estou propondo. Nós teremos que construí-lo no meio do caminho. A elite reformadora no Brasil costuma pensar que a reforma da política e do Estado é uma condição anterior, a mãe de todas as reformas. Tem que ser feita antes. As coisas não acontecem assim na história. Nenhuma nação reforma a sua política e o seu Estado para só depois decidir o que fazer com ele. A reforma da política e do Estado ocorre só quando precisa ocorrer, no meio de uma luta para reorientar o caminho nacional. Temos 3 grandes agendas da construção do Estado, que teremos de executar simultaneamente. Cada uma delas associada a um século diferente. Há uma agenda do século XIX de organização das carreiras de Estado, para substituir a grande maioria dos cargos discricionários.
Há uma agenda do século XX de eficiência administrativa, mecanismos de cobrança e de transferência. E há, sobretudo, uma agenda do século XXI de experimentalismo na maneira de prover os serviços públicos. O Estado deve assegurar aos cidadãos um mínimo universal de serviços públicos e, ao mesmo tempo, operar no teto, desenvolvendo os serviços mais complexos e custosos. Mas na grande área intermediária entre o chão e o teto, o Estado deve convocar a sociedade civil independente para que ela participe, sem objetivo de lucro, na provisão experimental dos serviços públicos, por meio, por exemplo, de organizações sociais ou de cooperativas. É a melhor maneira de qualificá-los e de provocar a auto-organização da sociedade fora do Estado. A terceira condição para avançar naqueles dois eixos é o aprofundamento da democracia brasileira. No futuro, não agora nessa fase histórica, uma democracia de alta energia que inove nas suas instituições constitucionais para resolver rapidamente os empates entre os poderes do Estado, por exemplo, por eleições antecipadas, e para elevar o nível de mobilização cívica organizada. Inclusive, o acesso gratuito aos meios de comunicação em massa e a quebra dos oligopólios da mídia e a proliferação dos meios de propriedade nas formas de comunicação. Mas a tarefa agora, o primeiro passo para esse aprofundamento da democracia brasileira é insistir na agenda contra a corrupção, entendendo esta agenda corretamente como a desestabilização dos acertos oligárquicos entre a elite do dinheiro e a elite do poder. Estes acertos sonegam ao país o espaço da formulação da alternativa nacional. A agenda anticorrupção não pode ocupar o lugar da construção da alternativa nacional, mas ela é indispensável como condicionante. E para ser fecunda, ela deve resultar num conjunto de medidas práticas, como, por exemplo, preservar as empresas acusadas, mas afastar os controladores, e impedir que participem no futuro de qualquer outro bloco de controle em outra empresa. A quarta condicionante dessas alternativas é construir no Brasil um novo paradigma de política regional. Uma alternativa como esta não ganha realidade se não se traduzir nas circunstâncias de cada uma das grandes regiões do país. E para isso precisamos inovar radicalmente no nosso entendimento da política regional. Em primeiro lugar, ela é para todas as regiões do país, não apenas para o Nordeste, que foi supostamente o beneficiário, mas na verdade a vítima do paradigma tradicional. Em segundo lugar, o objetivo da política regional não deve ser o de prover compensações para o atraso relativo. Deve ser o de acalentar um conjunto de vanguardas alternativas
uma dialética de vanguardismos no país, de acordo com o potencial de cada região. E, em terceiro lugar, esse novo paradigma de política regional deve ser construído de baixo para cima pelas próprias regiões, e não apenas de cima para baixo pelo governo central. Veja o exemplo do Nordeste. O Nordeste não tem uma única instituição para formular o seu projeto. Todas as instituições da política nordestina são federais. O Ministério da Integração, o DENOX, a CODEVASP, a SUDENE e assim por diante. O Nordeste vive sob tutela. Esse esboço que eu lhes propus de uma alternativa produtivista e capacitadora já tem, como argumentei no início, uma base social, os emergentes. Mas contém algo que perturba, que induz ceticismo, uma pretensão de grandeza para o Brasil. O maior atributo do Brasil é sua vitalidade, uma vitalidade desmedida, assombrosa, anárquica e quase cega. E a tragédia histórica do nosso país tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os instrumentos para transformar esta vitalidade em ação fecunda. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Sobretudo, a imaginação institucional. Aliada à imaginação, a vitalidade se transforma em grandeza. E grandeza é o que quero para o meu país. Com mais fervor do que sei entender ou explicar. Agora passo para o segundo momento da minha argumentação. O Nordeste. Como vanguarda desta alternativa nacional. Vou começar primeiro por refletir a respeito de algumas premissas dessa alternativa e em seguida esboçar alguns dos eixos que permitiriam ao Nordeste dar uma feição nordestina a essa alternativa. As premissas. A primeira premissa é que não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. 30% dos brasileiros vivem no Nordeste e o Nordeste tem os atributos de uma identidade coletiva forte e de uma densidade de vínculos sociais que são indispensáveis à alternativa nacional. A segunda premissa é que o Nordeste hoje não tem projeto. Na verdade, não tem projeto desde a época de Celso Furtado. O vazio de um projeto do Nordeste ameaça ser preenchido por duas ilusões. A primeira é a ilusão do pobrismo, de um conjunto de iniciativas de pequena escala artesanais para ocupar os pobres e diminuir os seus sofrimentos, sem construir uma alternativa produtiva. A outra ilusão é que eu quero chamar o São Paulismo. É o fascínio pelas grandes obras, tipicamente em regime de enclave, que não transformam a realidade em volta
e que encarnam o paradigma produtivo de meados do século passado. A terceira premissa é que, assim como não há solução brasileira sem solução para o Nordeste, não há solução para o Nordeste sem solução para o semiárido. Metade dos nordestinos vivem ali, é a grande maioria do território, e ali se construiu historicamente uma sociedade de homens pobres, porém livres, e relativamente incólumes às mazelas do regime escravocrata em volta. A quarta premissa do meu raciocínio é que o começo de uma solução é vir ao encontro das duas grandes qualidades que o Nordeste possui para protagonizar um vanguardismo alternativo no Brasil. Um tremendo e desequipado dinamismo empreendedor, visível em todo o Nordeste e também e sobretudo no semiárido, como eu presenciei, por exemplo, no interior de Pernambuco, na região de Toritama e Caruaru, onde coexistem todas as formas de produção que evoluíram no Ocidente do século XVII ao século XXI. Imensa energia e nenhum instrumento. A segunda qualidade é uma inventividade tecnológica difusa, ainda carente de instrumentos para qualificá-la. A invenção de novas tecnologias, como vi, por exemplo, no interior do Piauí, na apicultura. O agente já existe, o impulso está presente, não precisamos inventá-los, é preciso vir ao encontro deles e provê-los de instrumentos e de oportunidades. Entendo que há três eixos que representariam o começo desta alternativa nordestina, no espírito da alternativa nacional que esbocei antes. Primeiro, o produtivismo includente no Nordeste. As grandes obras, sobretudo no litoral, não devem ser pensadas em regime de enclave. Devem ser organizadas com vistas à criação de uma periferia de cadeias produtivas em volta. E o critério para instaurá-las deve ser sempre o aproveitamento de alguma vantagem comparativa. A vantagem comparativa do Nordeste não deve ser a de prover trabalho barato. O Nordeste é a nossa China, mas pode ser a nossa China num bom sentido ou num mau sentido. Será a nossa China num mau sentido se for um manancial de trabalho barato. Será a nossa China num bom sentido se virar um grande engenho de inovação. O segundo elemento desse produtivismo includente no Nordeste é organizar aqui aquela parceria dos governos com as pequenas e médias empresas e aquela concorrência cooperativa entre as pequenas e médias empresas que eu antes escrevi. Se há um lugar no Brasil onde esse projeto faz sentido, é o Nordeste. Pela natureza da economia nordestina e pelo acúmulo do capital social dos vínculos associativos no Nordeste. Precisa ter uma gente
esta política econômica do Nordeste. Por exemplo, uma agência de empreendimento, em regime de agência executiva, uma agência leve, que seja instrumento da cooperação federativa, sobretudo horizontal, entre os estados nordestinos. Ou as zonas de processamento de exportações, entendidas como terrenos para o experimentalismo produtivo. Tudo isso se desdobra em ações para a agricultura. Para a agricultura irrigada, focar o mais importante, que não é a obra física, é o modelo institucional da relação entre os entes públicos e os privados, entre os estados e os municípios, e entre os próprios empreendedores. E na agricultura de sequeiro, organizar a produção de trás para frente, começando pela comercialização dos produtos. O segundo grande eixo seria a transformação revolucionária da educação. Na linha que antes escrevi, uma educação analítica e capacitadora, presencial e à distância, e tendo como ponto de partida, em muitos lugares, a escola média e os institutos federais de tecnologia, para depois começar a transformar a rede toda, construindo a vanguarda pedagógica que nos falta. O terceiro eixo é uma política social empoderadora. Uma política social que, em primeiro lugar, distingua claramente duas situações sociais diferentes. Uma é a do trabalhador ainda pobre, mas já capaz de entrar no mercado de trabalho e de aproveitar a qualificação profissional. A outra é do jovem que vive numa família desestruturada, muitas vezes conduzida por uma mãe solteira e que está muito longe de poder assimilar a capacitação. Primeiro precisa assumir algumas das tarefas daquela família. O outro atributo dessa política social empoderadora é que o Estado consiga provocar a organização comunitária na base. A organização, por exemplo, de comitês de bairro em cada bairro, para trabalhar junto com o Estado no acesso a esses benefícios sociais empoderadores. O mais importante de tudo isso não é o benefício imediato, é a dinâmica da organização comunitária na base, que permitirá à sociedade nordestina ficar de pé e resolver os seus próprios problemas. Essa alternativa nordestina precisa de um instrumento. O instrumento seria a SUDENE, resgatada, não como um balcão de projetos desconexos, mas como o coordenador da implementação. Não é a SUDENE que pode construir o projeto, pode apenas coordenar a execução das iniciativas. E aí vem a outra necessidade para viabilizar tudo isso no Nordeste. É que o Nordeste assuma ele mesmo a tarefa. E não se permita ser tutelado pelo governo central. Que construa este projeto coletivamente em nome do Brasil. O Nordeste
é a maior vítima dos modelos sucessivos de desenvolvimento estabelecidos no país. Ao Brasil não convém que o Nordeste se conforme. Ao Brasil convém que o Nordeste se rebele. Rebeldia. Rebeldia. Ao se rebelar contra o modelo de desenvolvimento que sufoca a vitalidade brasileira, o Nordeste falará pelo Brasil. Bom, então agradecer a brilhante conferência do professor Mangabeira e vamos começar, né, as perguntas, inscrições. Microfone. Por favor, a gente pede que as perguntas elas sejam objetivas para dar tempo, né, outras pessoas participarem. Boa noite. Eu gostaria de dar os parabéns ao brilhante professor Mangabeira Unger. Ele fez jus à sua ampla reputação entre os meus intelectuais. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva, professor, em relação à economia, ao projeto econômico. O senhor construiu, nessa sua conferência, um projeto de Estado que eu aplaudiria de pé. Eu gostaria de perguntar qual o posicionamento desse Estado que o senhor edificou em relação à economia financeira estabelecida pelo Tratado de Bretton Woods de 1945. Mais especificamente, eu gostaria de saber qual a posição dos senhores a respeito da moeda fiduciária, que tem agravado nos últimos 20 anos, de uma maneira sucessiva, a dívida interna, que ela chegou recentemente ao seu $1 trilhão no valor. Muito obrigado. 4 trilhões, desculpe, excelentíssimo. Bom, um bloco de 3 perguntas, né? Um bloco de 3 perguntas, depois eu voltei. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Elias, sou acadêmico no curso de Ciências Sociais desta universidade. Eu orgulho muito disso. Venho de uma cidade próxima aqui, Sobral, cidade de Pô. E a pergunta não é possível, mais dentro da questão política, tendo em vista que eu acompanho sempre suas palestras, todas as suas manifestações aí nas universidades do Brasil. E assim, sim, eu tenho 24 anos e o que eu ouço muito, né, das pessoas é que a minha geração ela vive um momento diferente, né, apesar de toda a crise política que a gente vem sofrendo no Brasil, a minha geração ela vive um momento diferente da crise, por exemplo, da década de 90. Né? Foi uma crise que a gente sentiu que, que apesar de tudo que a gente está vivendo hoje, a gente conseguiu, né, uma base social onde a população mais carente, no qual eu incluo, ela cresceu. Né? E que, assim, aí qual é a minha pergunta? Porque assim, ao mesmo tempo que eu vi que essa base social, que a gente conseguiu esse empoderamento através do projeto de nação do governo passado, a gente percebe que esse projeto, esse governo também, ele favoreceu muito a essa turma que hoje está rendendo bilhões, trilhões, né, com esse governo, com o projeto de nação passado. E essa galera que cresceu, qual eu faço parte, qual eu vi, presenciei, eu venho do interiorzinho lá, da cidade de Pô, essa galera aí se mantém, mas assim, está empobrecendo novamente. Então, como a gente poderia pensar, né, um projeto de nação em que nós possamos crescer, né, essa base mais pobre e essa turma que está lá em cima não aconteça novamente o que está acontecendo hoje. Tá? Porque eu fico muito triste em ver a situação
toda aquela evolução social que nós tivemos, e hoje a gente vê o pacote de crise de reformas dessas, a gente vê os programas sociais todos sendo desmanchados, né? E ao mesmo tempo que essa galera, essa outra turma que foi favorecida pelo projeto do ano passado, rendendo bilhões. Então, minha pergunta é essa, muito obrigado. Obrigado. Eu queria só que os participantes das suas perguntas fossem breves, para que muita gente possa participar, tá certo? Daqui a terceira pergunta, depois da resposta, e em seguida a gente passa para o lado esquerdo, ok? Boa noite, parabéns aos dois palestrantes. A pergunta é a seguinte: na questão da sociedade mais comum poder se organizar, nós temos a economia solidária. Por que a economia solidária, por alguns políticos, ela não é bem vista? Será que seria por uma questão de filosofia econômica, ou será que é a questão que muitos políticos querem, que a população continue miserável para sempre precisar daquela esmola na época da campanha, né? Então é isso. Qual a posição de vocês em relação à economia solidária? E se for positiva, será que alguns políticos pensam é uma questão de ideologia, ou se é uma questão de não querer que a população mais carente cresça? Obrigado. Bom, a amarração da grande finança internacional no primado neoliberal, mais agravado no rentismo dos últimos anos, revelou-se absolutamente insustentável, na minha opinião, do ponto de vista intelectual, com a crise de 2008. O que falta agora, e a humanidade está transitando, penso eu, é um momento muito fecundo, e eu vejo, por exemplo, na eleição do Trump, ao contrário do que todo pensamento progressista com o dedo no nariz vê, eu também partilho da perplexidade do que é que o Trump vai ser, o que é que ele vai representar para o planeta também. Os primeiros passos são terríveis. Porém, a eleição dele me pareceu uma negação muito barulhenta desse primado do neoliberalismo rentista que você simbolizou corretamente nas instituições de Bretton Woods. Agora, a humanidade é muito lenta, né, na construção de alternativas, porque há muito poder, muita negação de experiências institucionais novas. Normalmente, pessoas como o professor Mangabeira, que vocês viram a extraordinária capacidade de falar, né, com profundidade e objetividade ao mesmo tempo, e muitos outros no mundo, né, estamos sempre, o professor Mangabeira, brigando por construção de alternativa. Mas o fato é que essa alternativa, ela não está posta ainda, nem sequer no plano intelectual, técnico, vamos dizer, do debate técnico, ou muito menos no experimentalismo prático. Na Europa, você começa, a velha França, né, as tensões estão tornando muito fecunda essa busca por alternativas. Mélenchon representou uma esquerda mais agressiva, que estava escondidíssima, a partir da prostração ao mito neoliberal, de Margaret Thatcher para frente. Portugal está tendo uma experiência muito, muito interessante. Eu estou inclusive indo lá, convite deles para ver na prática, na concretude deles, que eles estão experimentando coisas, mas um outro modelo parece que é muito mais provável que nasça de uma anarquia, de um certo caos que está acontecendo entre nós, do que propriamente lá. Assim, um desenho institucional lógico, com começo, meio e fim, né, que releia Keynes, que destrua de uma vez por todas a mistificação de que o mercado sozinho vai dar conta de resolver contradições tão complexas quanto aquelas que nós estamos convivendo. Especialmente o fato pertinente ao desenvolvimento com a superação da miséria, da pobreza e da desigualdade. Nós no Brasil, e foi até em Fortaleza, por iniciativa da Dilma, em homenagem ao CID, nós ajudamos naquela data a criar o banco do BRICS. Só para você ter uma ideia, foi a primeira vez que se criou uma instituição potencialmente muito rica para financiamento teoricamente rebelde a qualquer interdição de Bretton Woods. Imediatamente, não é por acaso, uma das 3 grandes razões do golpe é tirar o Brasil dessa nova tentativa de alinhamento, porque nós jamais, ao não termos projeto,
não pedagogizamos, não comunicamos ao povo qual é o sentido estratégico do BRICS para o nosso no dia a dia. Ou seja, como o professor Mangabeira repete sempre, como nos falta projeto, nós também não temos uma lógica de inserção internacional coerente com este projeto que vai definir as coisas. Mas nós vamos apresentar esse projeto com começo, meio e fim. Mais do que isso, eu estou circulando, tentando impor, né, que haja uma corrente de opinião, independentemente de simpatizar comigo ou não, que imponha ao debate de 2018 esta metodologia. Porque, acredito, meu companheiro, não tem saída para o Brasil mais, um puxadinho para cá, e mecanismos de adiamento do enfrentamento cirúrgico profundo dos nossos problemas. Segunda pergunta. É o problema de 3 perguntas de uma vez é que os organizadores se livram da pergunta e a gente não consegue se livrar das respostas. Né? Foi bem. Qual foi a segunda pergunta? Por favor, só um resumo. Economia solidária. Veja bem, eu não sei bem se nós entendemos a mesma coisa por economia solidária, mas um dos conceitos que o professor Mangabeira fala aqui é uma coisa que eu experimentei empiricamente, que nós discutimos muito no ano e meio que passamos juntos escrevendo esse livro, que acabou sendo para mim um orgulho muito grande, que é a ideia de uma alternativa prática ao neoliberalismo, no auge do neoliberalismo, quando ninguém sequer admitia a discussão, até um idiota que nós encontramos em Yale, era o mais famoso intelectual do mundo, chamado Fukuyama, que anunciava o fim da história. O professor lembra do seminário em Yale, né? O fim da história basicamente era o seguinte: o enfrentamento entre o Ocidente e o Oriente, prevaleceram vitoriosas as instituições do Atlântico Norte. Portanto, o que restava à humanidade era pura e simplesmente replicar, imitar, copiar as instituições do Atlântico Norte, e isso para eles significava o fim da história. Como estamos vendo, isso não passava de estupidez. Enfim, nós fizemos essa luta pioneiramente, etc., no Brasil e em alguns lugares do mundo. Criamos uma dinâmica de reunir acadêmicos e políticos de centro-esquerda latino-americana, no primeiro momento na certa Babel. Enfim, estamos lutando, mas hoje o ambiente é mais fecundo. No conceito de economia solidária, o que nós tiramos, por exemplo, é a ideia de concorrência cooperativa, que o professor falou aqui. É uma experiência empírica, por exemplo. O Pinheiro, do nosso supermercado Pinheiro, era um pequeno supermercado quando eu era governador. Estava chegando o Walmart, o Extra, naquela época. E os governos do Nordeste davam incentivo para os grandes empreendimentos, terreno, não sei o que e tal, porque era um sintoma estúpido de progresso e tal. Eu fiz o contrário, reuni toda a miuçalha de pequenos supermercados no auditório do gabinete do governador e avisei para eles: olha, a diferença entre o grande que chega aqui é a escala. Eles são tão extraordinariamente grandes que eles compram 1 bilhão de latas de leite ninho da Nestlé. Portanto, o preço da lata para eles é muito mais barato. E eles ganham um centavo. Numa lata eles vendem tanto no mundo inteiro que basta para eles ganhar um centavo. Eles vão ganhar bilhões de centavos. Então vocês têm que aprender a brigar pelo freguês do balcão para frente, mas para trás vocês vão ter que se reunir, se organizar. E foi criado na época um negócio chamado Unisup, que deu origem a uma instituição hoje muito poderosa. E é o primeiro experimento concreto disso. Vamos dizer, num setor pragmático, e que não foi iniciativa do governo, mas um esforço de coordenação estratégica entre um governo advertido das imperfeições do sistema. E especialmente da ideia vã de que a felicidade é um acesso a um padrão de consumo ao qual nós não chegaremos e não devemos chegar, nem querer chegar. Mas esse é outro debate. E o teu? A tua questão é assim: como é que a gente enfrenta? Essa é a essência, a tua genialidade, a vida do Pu, não se martirize, né? A sua genialidade apontou um ponto central, porque eu brinco sempre por aí afora, que se você encontrar um tatu ou peba, né, em cima do topo, é porque alguém botou. Por quê? Porque a peba e o tatu não sobe no topo. Então o problema no Brasil é que o rentismo, em linha com o mundo, tem a hegemonia política. Por quê? Porque cá embaixo, vamos concordar, temos uma democracia de baixa energia, de baixo treinamento cidadão. Nosso cidadão brasileiro se sente diante do Estado ou objeto ou cliente. Ele não se sente protagonista. Mas isso só com exercício. Portanto, nós temos que lutar pela premissa, pela restauração da democracia e energizar essa democracia. Fazer com que o povo saiba
concretamente onde é que as coisas estão, onde é que a andorinha dorme, onde é que o dinheiro que falta aqui, para onde é que está indo, por que o sistema tributário brasileiro é tão regressivo e o povo, por uma boca só, é contra imposto. É o único lugar do mundo, tal é a propaganda ideológica, que pobre é contra imposto. É o único lugar do mundo. Porque que rico seja contra imposto está de bom tamanho, por isso que o nome é imposto. Mas pobre, que seria teoricamente o destinatário do imposto, ser contra imposto, é porque a ideologia dominante replica-se na boca do dominado. E isso é um exercício de política em que o jovem brasileiro tem um papel central. Por isso que desanimar jamais, tem que lutar. Bom, mais um bloco de 3 perguntas, por favor. O professor vai responder, professor Mangabeira. A primeira pergunta foi sobre a moeda. A moeda fiduciária. A moeda fiduciária. O problema não é a moeda fiduciária em si. A alternativa à moeda fiduciária é o que havia antes, o padrão ouro, muito pior. O problema é a relação das finanças com a produção. No pensamento econômico dominante, se há um problema no mercado financeiro, é porque há um defeito localizado, uma falta de concorrência ou de simetria na informação. Mas não pode haver um defeito sistêmico, porque o mercado é o mercado. É um equívoco. Instituições econômicas alternativas podem estreitar ou afrouxar o vínculo entre as finanças e o sistema produtivo. As finanças são um bom servo, mas um mau senhor. E o que nós precisamos fazer, como parte dessa alternativa econômica, é organizar instituições que subordinem o capital financeiro à agenda produtiva do país. O capital financeiro é menos perigoso se for tornado mais útil. Esse é um grande tema para o nosso debate. O segundo ponto levantado foi o domínio da política econômica pelos graúdos. Foi assim que entendi. Vou dar um exemplo concreto que dramatiza o problema. A nossa chamada política industrial, conduzida pelo BNDES, foi a política de dar crédito subsidiado a 20 grandes empresas ou empresários bem relacionados com o Estado brasileiro e com os partidos e financiadores das campanhas políticas, sob o pretexto de construir campeões mundiais. Exemplo, o BNDES pega o dinheiro do trabalhador brasileiro reunido no FAT e depois transferência direta do Tesouro para financiar a construção do oligopólio na carne. Esse oligopólio chega lá em Rondônia, por exemplo, onde eu vi, e com esse dinheiro do Estado brasileiro, compra os frigoríficos da classe empreendedora emergente, muitas vezes com o único objetivo de fechá-los. Isso não é uma política industrial, isso é uma antipolítica industrial. E toda essa alternativa que eu expusei se destina a destruir essa tradição, que sob o pretexto de ser nacional e estatista, era na verdade uma estratégia oligárquica. Agora chega a terceira indagação, que é sobre economia solidária. Como o Ciro Gomes disse, depende do que significa economia solidária. Se o significado de economia solidária é insistir que cooperação e concorrência não são opostos, mas podem se combinar, economia solidária sim. Mas se economia solidária significa
o abandono da transformação estrutural em favor de uma tentativa de humanizar ou moralizar a estrutura existente, não. Qual é, em geral, a situação dos progressistas no mundo hoje? Eles não têm projeto. Em geral, o projeto deles é o projeto de seus adversários conservadores humanizados. Eles aparecem no palco da história contemporânea como os humanizadores do inevitável. Foi isso que deu no Brasil a ideia predominante na política brasileira, que se poderia chamar a Suécia tropical. É aquela ideia do social, é o açúcar. E eu digo mais uma vez, o povo brasileiro quer mais do que açúcar. Quer instrumento para botar para quebrar. Seu nome? Boa noite, meu nome é Paula. Entre algumas das suas colocações, professor, uma me chamou a atenção. Foi quando o senhor colocou que só a inteligência salva. Eu interpreto que é uma necessidade de nos libertarmos do colonialismo mental a qual o senhor se referiu. E que essa libertação se faz necessária em vários segmentos. E no campo da economia, né, eu queria saber qual a sua opinião sobre a teoria do decrescimento de Sérgio Latouche. Se seria uma contribuição à teoria do decrescimento de Sérgio Latouche. Se seria uma contribuição a essa libertação mental dentro do panorama econômico. Boa noite, doutor Roberto Mangabeira Unger. Nós, cearenses, brasileiros, todos consideramos o senhor como um exemplo da nossa projeção perante ao mundo, ao menos no que diz respeito ao intelecto desta gente. E nós gostaríamos de fazer ao senhor uma pergunta. Bem, a pesquisa recente do senhor é relacionada à questão da filosofia do tempo, correto? O senhor discute muito a questão da realidade do tempo. Bem, esta é uma discussão que no cenário brasileiro nos parece ser impossível, exatamente pela razão pela qual o senhor pontuou: a falta de uma educação analítica sintética, sem deixar de ser dialética. Na visão do senhor, quando esta abordagem de cosmovisões especulativas poderá ser difusa no Brasil, o modelo que o senhor nos propôs seria capaz de nos fornecer este paradigma? Muito obrigado. Muito bem. Outra pergunta aqui, é a terceira do Boa noite, me chamo Vitor Ciro. A gente acabou de ouvir uma exposição brilhante sobre as bases do projeto a gente acabou de ouvir as bases de um projeto claro de nacional desenvolvimentismo. Para isso ser executado, a gente precisa construir um grande consenso nacional. Que as coisas se resolvem na democracia. A gente vive hoje um cenário de uma democracia que sofreu grande fratura, um país do que um presidente da República é investigado, na pior formação do Congresso Nacional da República Moderna, né, com uma grande mídia, com grande inserção social e totalmente comprometida, e um país que há 20 anos vive um bipartidarismo que você bem fala, e muito mal fez ao país e está fazendo mal demais. Como a gente consegue esse grande consenso nacional num cenário tão dramático? Das três perguntas, só uma que é para mim, porque, por exemplo, eu preciso estudar essa teoria do Sérgio Latouche, eu não conheço. A pergunta é a seguinte: o desafio político no Brasil é, por primeiro,
matar a ilusão de consenso. Não haverá consenso no Brasil, e todos os consensos que nós conseguimos tinham a premissa de que era a premissa conservadora e a prevalência dos interesses, mais modernamente, do rentismo, no passado do escravismo, e essa tem sido a tradição brasileira. Eu sustento que nós precisamos estabelecer, assim como pensou Gramsci, uma hegemonia moral e intelectual claros sobre as maiorias brasileiras e trabalhar para dar a elas organicidade, lucidez e capacidade de militância. Isso não se faz em abstração, como o professor Mangabeira falou, é a minha vivência também. A gente tem que propor os impasses, tem que ter a ideia de para onde quer ir, objetivar esses impasses e fazer a pedagogia desses impasses. É evidente que um cara que pretende ser presidente do Brasil não pode amar o conflito por si. É preciso que esse dê demonstrações de que compreende a heterogeneidade, os antagonismos, e o adjetivo aqui não é irrelevante, é muito relevante o adjetivo. Qual seja o processo. O que é que eu imagino? Eu imagino que o Brasil deve propor as questões estruturais que exigem reformas mais profundas da institucionalidade central, ou seja, aquelas que exigem dinâmica constitucional, devem seguir a seguinte ritmo. Primeiro, o tempo é crítico. Então, todas as propostas têm que ser propostas nos primeiros 6 meses. Ou seja, discutir na eleição, correr o risco de discutir na eleição os rumos estratégicos, tentar ir formando já uma corrente de opinião favorável menos ao fulano e ao beltrano, ou menos a mim, que seria eventualmente candidato, e mais ao conjunto de ideias, de propostas e projetos que eu pretendo, chegando lá, tomar a iniciativa de fazer. Então você já vai embrionando e vai diminuindo a lógica de impasses que é inerente ao presidencialismo brasileiro. Também não temos susto com isso, né? Por que o presidencialismo brasileiro traz imanente a si mesmo uma lógica de impasse? É que nós temos um desenho copiado dos americanos sem a realidade americana, com o agravante de que temos uma estrutura de direito constitucional positiva, ou seja, tudo está escrito, e adotamos o regime de Constituição rígida, ou seja, é para não mudar, salvo 3/5 em situações muito específicas, etc, etc. O que acontece? Esse órgão, que deve ter um monopólio do desenho institucional do país, não tem no presidencialismo brasileiro, que é o Congresso, nenhuma responsabilidade com a saúde dos negócios do Estado, e nem com a dinâmica de evolução da vida das pessoas. Não se trata aqui de má intenção, ou má fé, ou corrupção, etc. Isso são cânceres conjunturais, transitórios, que estão gravíssimos aí, nós temos que dar uma atenção devida para restaurar a confiança da sociedade no próprio primato democrático, mas a lógica é mais grave, o buraco é mais embaixo. O problema é que eu fui deputado federal e eu assisti em 12 dias úteis o Congresso revogar a CPMF, subtraindo do dia para a noite 70 bilhões de reais do orçamento da União, sem mexer em nada das despesas, nem do orçamento, em nada. E 12 dias úteis depois, o mesmo Congresso votou a regulamentação da emenda 29, que estabeleceu 70 bilhões a mais de reais nos gastos obrigatórios da União Federal com saúde. Então, mais 70 bilhões de despesa e menos 70 bilhões de receita. Isso é a cara simbólica do Congresso brasileiro, achando nos 2 passos que estava fazendo bem. Porque cá embaixo a sociedade aparvalhada, desinformada, manipulada, passiva, inorgânica, desorganizada, repete a ideia de que imposto em qualquer um é ruim, portanto, palmas para quem derrubou a CPMF, e repete-se a ideia de que é preciso gastar mais com saúde, porque a sociedade sabe que a saúde é um desastre. Se a gente não construir e assim, esse órgão tem um monopólio da institucionalidade e nenhuma responsabilidade com a saúde dos negócios do Estado. E o Executivo, a brasileira, tem 100% das responsabilidades sobre a saúde do negócio do Estado e a vida do povo, e não tem nenhuma potência, ou não explora bem a potência que teoricamente poderia ter, para desenhar um outro modo institucional. Então o tempo aqui é crítico por quê? Em cima dessa lógica. Porque parece verdade, e eu não conheço exceção,
que o presidencialismo à brasileira dá ao presidente da República eleito em eleições simultâneas, pelos meses primeiros dos seus mandatos, quaisquer que tenham sido eles, um cheque em branco. A caricatura é o Collor. Se elegeu sem partido, sendo um corrupto, vendido pela plutocracia brasileira como moralizador, caçador de marajá, e chega lá e faz um sequestro da poupança do povo, que é até teoricamente um empréstimo compulsório, que pela Constituição determina que seja feito por lei complementar, faz por medida provisória, e o judiciário acocorado estava, acocorado ficou, não deu prosperidade a nenhuma ação das milhões que entraram, e a sociedade aplaudiu. Isso aqui é uma caricatura. Mas o Juscelino, que sai do trauma de 54, do suicídio do Getúlio, que é um modelo que um pouco mais vejo, também governou sob grave estresse dessas coisas todas, mas governou e terminou, é um dos 3 presidentes que terminou o mandato. Primeiro porque não urgenciou grandes reformas estruturais sob o ponto de vista constitucional, mas porque montou uma agenda que estabeleceu essa ideia de um certo consenso. O Brasil estava experimentando, né, a ideia de se modernizar e estava tudo certo. Então a indústria, a bossa nova, o cinema novo, o bicampeonato mundial de futebol, 58 e 62, o Brasil parecia, né, e aquilo tudo o Juscelino aproveitou, mas a 54 foi um manifesto que o Getúlio fez com o tiro no peito. Então eu espero não precisar de um tiro no peito, mas a ideia é trazer o povo para a jogada. Se o povo estiver na jogada, essa dimensão de impasse se estreita. O tempo é crítico, a ideia de que você, em 3 ou 4 ou 5 assuntos mais centrais, você não deve ser o dono da verdade, mas colocar as questões, mobilizar as propostas e ideias todas, fazer essa dinâmica, né, generosa, tolerante, pluralista, enfim, para homenagear, mas a plutocracia brasileira é clandestina, é antinacional e é clandestina. Ela conspira para derrubar e não vai dizer que é porque eu quero fazer um imposto sobre heranças e doações ou um imposto para devolver o Brasil a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos. Ela vai dizer que eu sou bocão, que eu sou pintura, que eu sou um cara que sou doidão, que fala as coisas, o Mangabeira é doidão também, para eles. Mas todo mundo que pensa diferente, não dá para ir para a vala comum da roubalheira, da corrupção ou da incompetência, vai para o gueto do doidão, do rebelde, que não sabe o que está falando, que tem umas ideias malucas e tal, quando na verdade é a ideia deles que está levando o país para o prédio. Eu vou começar pela ordem inversa dessas indagações. Primeiro essa última. Dizer simplesmente que no Brasil agora não basta organizar o consenso. Nós temos que organizar o dissenso também. Há indignação no país, mas não há clareza a respeito da alternativa. De todas as coisas que faltam ao Brasil, o que mais falta é ideia. Ideia clara a respeito de outro mundo. É isso que vai permitir organizar o dissenso. Agora, a segunda indagação eu quero interpretar como a expressão de um ceticismo a respeito da viabilidade da transformação educacional que eu expusei. O que eu quero dizer é que no Brasil todo há agora uma corrente de experimentos educativos arrojados. Sobral é um dos lugares onde há esse experimentalismo. Essa é a matéria-prima. Ela não precisa ser inventada. Ela já existe. Ela é o ponto de partida para essa construção nacional em matéria de educação. Ela é invisível ao país. O país não se conhece. Esses vanguardismos são ocultos uns aos outros. Quando houver uma mudança em cima, o astral do país pode repentinamente mudar. Agora eu quero me deter um pouco na primeira pergunta, e não para comentar esse autor específico, mas para tratar do problema mais geral do colonialismo mental na cultura universitária brasileira.
é o maior obstáculo. O maior obstáculo é esse colonialismo mental. Na cultura da alta academia brasileira, em todo o campo das ciências sociais e das humanidades, há duas grandes correntes. Há uma corrente neomarxista e há uma corrente de imitação das ciências sociais cultivadas nas universidades americanas. Elas parecem antagônicas, mas não são. No neomarxismo, cortaram o marxismo do meio. Jogaram fora a parte boa, que são as aspirações transformadoras. E ficaram com a parte ruim, o fatalismo histórico. O marxismo, como a teoria da dependência, foi transformada no maligno para a rendição. O nosso país foi governado em um momento por um desses pensadores do neomarxismo. A verdadeira transformação seria o tal socialismo. Ninguém sabe o que é. E se viabilizasse, seria perigoso demais. Então, o que sobra fazer? É humanizar a ordem existente. Torná-la mais eficiente e menos selvagem. Quer dizer, a ideia da revolução virou um pretexto para o oposto. Como a revolução é inacessível, tratemos de humanizar a ordem existente. Isso é o neomarxismo. E outra, as ciências sociais do estilo americano. De igual forma, sobretudo na economia, foram entendidas e praticadas como uma racionalização do existente. E tudo que se opunha às ideias dominantes e às instituições dominantes foi atacada e ridicularizada como voluntarismo irresponsável. Nós só podemos mudar essa realidade do colonialismo mental por uma transformação revolucionária na natureza do nosso ensino, que inclua aquele quarto atributo, a dialética, a apresentação de cada matéria de pontos de vista contrastantes. Insuflar o espírito de rebeldia intelectual no Brasil. Para pensar o país, é preciso praticar a apostasia intelectual. Não simplesmente imitar as ideias dominantes na Europa e nos Estados Unidos. Termino com um depoimento a respeito de um processo a que eu assisti durante décadas e que considero muito revelador da relação entre as ideias e a política no Brasil. Durante anos, eu vi chegar em Harvard ou em MIT duas instituições de elite nos departamentos de economia, estudantes brasileiros de classe média que tinham tido grande êxito nos seus currículos escolares. Chegavam lá, em Harvard ou MIT, com a intenção de escrever uma tese doutoral atacando algum ponto decisivo do pensamento econômico dominante. E não conseguiam fazer. Os professores, em geral, não os impediam de fazer, mas também não conseguiam ajudá-los, porque eles próprios, professores, estavam vergados sob o jugo desta ortodoxia. Mas eles, esses alunos de classe média, brilhantes com intenções transformadoras, não haviam sido preparados para praticar a rebeldia que ambicionavam. Não conseguiam. E não conseguindo, então acabavam por escrever uma tese
simplesmente aplicando o instrumental intelectual existente a algum problema da realidade brasileira, como, por exemplo, a hiperinflação no Brasil, vista sob o ângulo da teoria monetária. Esse jovem tinha, então, um sentimento de malogro. Não tinha conseguido se transformar no pensador que queria ser. Malogro intelectual e malogro moral. Então ele pensava da seguinte forma: eu não vou conseguir ser aquele pensador, mas ao voltar ao Brasil, pelo menos eu não vou ser pobre. A classe média do Brasil é frágil. Rousseau escreve em Emile: eles não conseguiram ser homens e, portanto, decidiram ser ricos. E assim são essas pessoas. Então decidiram voltar ao Brasil e circular entre o Banco Central e a banca privada. Invertiam o caminho típico nos países ricos, começavam no público e depois usavam como alavanca para conseguir uma posição no privado. Foram essas pessoas que conduziram o país durante décadas. E a falência intelectual, a falência das ideias, era uma parte importante desse quadro para compreender o que aconteceu ao Brasil. Nós temos que nos rebelar contra o colonialismo mental se quisermos libertar o Brasil. Quarto bloco, penúltimo desta noite, por favor. Oi, boa noite, meu nome é Ismael. A pergunta tem três premissas. Primeiro, a premissa do professor Mangabeira de que, apesar, somando com todo esse planejamento do Estado, de coadunar a sociedade ao desenvolvimento, também é importante o combate à corrupção. Também a premissa da fala do Ciro, do evidente lobby que existe do rentismo no Brasil, que também atravessa esse crescimento, e o contexto que a gente ainda está vivendo desse véu que foi retirado da corrupção, que tem, enfim, está aparecendo na mídia todo santo dia, mas apareceram grandes empresas aí, JBS, Odebrecht, OAS, empresas gigantes com muita influência no Brasil, mas os bancos ainda, pelo menos, não apareceram na mesma forma, com a mesma intensidade na grande mídia. E isso, de certa maneira, me deixa um pouco sem entender por que até agora os bancos não apareceram nessa sujeirada toda. Aí eu também não entendo, pela inteligência de vocês, por que os grandes bancos privados ainda não apareceram nessa sujeirada toda. Se tem algum peba aí em cima de tudo. Boa noite, eu me chamo Anderson, sou formado em administração, acabei de me formar. Aí eu trago aqui um trecho da entrevista do professor Mangabeira Unger, feito agora em abril, na revista Época. Ele fala que é um propagador da tese que está emergindo do Brasil um novo segmento social, cujos valores são baseados na cultura da iniciativa, do mérito individual e do empreendedorismo. Miller nos fala que existem três tipos de empreendedores: o que contém proatividade, inovatividade e assunção aos riscos. Ciro, você, se eleito candidato a presidente, você está preparado para ser proativo, inovador e assumir os riscos enfrentados pelo Brasil nessa crise política e econômica vivida? Muito obrigado. Eu sou Ulisses Albert, do Ciências Sociais, e pegando a deixa também do amigo aqui que o governo cria lobbies, subterfúgios, dando assim algum poder às grandes empresas que o senhor Mangabeira falou, que vai descentralizar o poder
poder demais. E eu quero saber se vai ter algum limite para esse poder que vocês, os senhores, querem dar a essas empresas, porque precisa impor limite. Eu acredito sim que o Nordeste é o futuro, que o Nordeste, não só o Nordeste, mas também que o Norte também tem muito poder lá também com a biodiversidade, que eles fazem joias, biojoias que eles chamam, muito lindas. Eu fui uma vez para o Juazeiro do Norte e eu vi lá uma lembrancinha lá de Padre Cícero, made in China. Como é que pode? Não é? Isso é revoltante, porque como é que pode pegar na nossa cultura nordestina, beato, católico, sei lá, usando a nossa cultura, o dinheiro vai para lá. Made in China, que made in China, o dinheiro vai para lá. Eles arrecadam as custas da nossa cultura. Queria saber a solução, né, desse problema. Ok, Bom, eu queria só dizer que, na verdade, esse vai ser o último bloco, tá bom? E que nós vamos abrir agora para as considerações, vocês respondem já finalizando. Os bancos vão aparecer. Provavelmente já estão os anexos da delação premiada do Palocci. Vão mencionar, não sei quais bancos, não sei se todos, ou a probabilidade é que não sejam todos. E a mídia já sabe. Agora a mídia é sócia dos bancos. Então, hoje, são sócios mesmo, não é? Assim, tem várias sociedades cruzadas, Itaú com Globo, enfim, Bradesco com não sei quem e tal, nas telecomunicações, por exemplo, na Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, várias propriedades cruzadas, enfim, é uma plutocracia muito pequenininha. Os bancos públicos também. Como? Os bancos públicos. Sim, não, isso já está. Ele está falando da banca privada. Então, agora, só para você ter uma ideia de como é certo que vai vir, o Michel Temer, com grande silêncio da mídia, não sei se até o professor Magalhães está informado, 8 dias atrás baixou a medida provisória autorizando ao Banco Central, quer dizer, a medida provisória estabelece multas agravadas na CVM, do Banco Central, etc., do CAD, mas os artigos falam autorizando o Banco Central a fazer acordos de leniência com os bancos, inclusive não é mais o Ministério Público, o Banco Central fica autorizado a fazer acordo de leniência e zerar qualquer problema de fraude, etc., etc. A medida provisória já está editada e em vigor. Para ele ter feito neste tempo, quem conhece como eu conheço o ramo, eu sei que está tudo, não só doutor, que é só ir procurar quem doutor, deve ser iminente a denúncia, porque a medida provisória ela vale até uma certa data, 30 dias, ao cabo do qual ela, ao contrário do passado, ela morre. Então isso o Congresso tem que aprovar para virar lei. E o Congresso está catatônico. Então é muito provável que essa coisa aconteça nos próximos 30 dias. Então, isso aqui é só um adjetivo. Isso é só um sintoma a mais. Mas a máquina de desmoralização, de condução do processo político eleitoral brasileiro, de manipulação da mídia, com eles correlatos com o sistema financeiro, se agravou muito por um certo lado e simplificou muito para entender por outro lado. Quando eu fui candidato a presidente em 2002, o Brasil tinha basicamente uns 30 bancos para chegar a 70%, 80% do sistema financeiro. Hoje nós temos 4 bancos com 80% do sistema financeiro. Caixa Econômica e Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Então esses 4 aqui representam 80% do sistema financeiro. Houve uma gravíssima concentração. O poder deles se exponencializou, mas a possibilidade deles fazerem essas clandestinidades com a mão do gato já também não ficou tão fácil, o que permite a gente, sabe, dar uma olhadinha na bila do olho do gato e dizer, vai encarar, né? E isso me remete para a segunda pergunta do Anderson. Bom, eu assumo, né, claramente o primeiro problema. Eu vou correr todos os riscos. Porque repara uma coisa, é impressionante. A ideia de, por exemplo, o Fernando Henrique, para fazer qualquer molecagem, ele normalmente estabelece uma frase grandiloquente, uma frase cheia de pedantismo, não é? E a máquina dele, que é essa trend de bancos, mídia, etc., replica essas baboseiras como se fosse coisa muito importante.
Então, ele, para explicar a esculhambação que ele fez no governo dele, ele criou uma história de presidencialismo de coalizão. Você já deve ter ouvido essa expressão. A pretexto do que você só governa se contemporizar com a canalha, entregar a roubalheira e tal. O Lula, por sua vez, achou brilhante a ideia, e aí nós temos a seguinte situação: líder do governo Fernando Henrique no Senado, Romero Jucá. Líder do governo Lula no Senado, Romero Jucá. Líder do governo Dilma no Senado, Romero Jucá. Adivinha quem é o líder do governo Temer no Senado? Romero Jucá. O Lula queria por toda força impor a Dilma o Meirelles para resolver o problema. Até ele. A Dilma queria por toda força impor a Dilma para resolver o problema o Meirelles para ministro da Fazenda. Nós dois conhecemos o Meirelles. O Meirelles pode até ser boa pessoa, mas é quadro de quinta categoria. Não entende nada, não sabe de nada. O Meirelles era um bancário. Era um bancário, gente boa, não sei o que, estava zero formulador, eu não comprei coisa nenhuma. Como é? Era um caixa, né? Ele era gerente, vamos dizer. Era o diretor, presidente. Mas ele não é formulador, nunca foi, nem nunca teve a pretensão de ser. Respeitemos ele, nunca teve. Mas o Lula queria, por toda a força, que a Dilma nomeasse o Meirelles, ministro da Fazenda, para prevenir a crise que deu no impeachment. Acontece um golpe de Estado, adivinha quem é o ministro da Fazenda do golpista? Não tem uma coisa profunda e definitivamente errada? Vamos avaliar agora um pouco mais a antecedência. Teve sucesso o governo Fernando Henrique? Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos. O PSDB escondeu o Fernando Henrique por 3 eleições, porque o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes, entrou na onda de corrupção, de privatizaria, não sei o que, papai, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional no Brasil. O Lula ganhou a eleição do Fernando Henrique, não lembram disso? E agora o que é que aconteceu? O Lula, como projeto, teve êxito. Olha onde é que nós estamos. O mesmo modelo, replicar as mesmas alianças, a mesma contemporização, as mesmas pessoas. Deu em quê? Qual foi o êxito? Tudo bem, com um pouco mais elevado, porque elegeu a Dilma, mas olha onde é que nós chegamos. O país sob um golpe de Estado, com a pior figura que você pode imaginar. Olha, vocês não têm ideia, eu conheço o Michel, eu tenho há 20 anos. Eu fui deputado federal, com ele, presidente, o Eduardo Cunha, líder do PMDB, tudo pela mão do PT, do Lula. Eu chamei os dois de ladrão, fui processado pelos dois, eu conheço essa gente, era inacreditável o Lula brincando de Deus, botar o Michel dentro da linha de sucessão. Deu no que deu. Percebe? Agora fica claro que nós não podemos mais conciliar. Isso, o Brasil tem que experimentar outro caminho. Isso não quer dizer que vai ser paz e amor, não quer dizer que vai ser fácil. Agora, ou a gente cria um caminho em que a gente ordena o conflito, bota o povo na jogada, ensina para o povo o que é que está acontecendo, conta a história do tatu, quem botou o tatu no toco, previne, ou o Brasil não tem saída. Acreditem nisso. Eu não sei se será para mim, porque isso é serviço muito pesado, é cruel. Só 3 presidentes da história brasileira terminaram o mandato. Só para vocês terem uma ideia, nossa história não é democrática, nossa história é autoritária, nossa história é violenta, é mentira que o Brasil é um país cordial. E nós vamos tentar, mas é a única saída. E vale a pena. Né? Então, não duvide disso, que eu sou proativo, vou para o conflito, mas vou com moderação, vou com cuidado, vou tentar conversar. Agora, pelo menos aqui nessa cidade, as pessoas já me conhecem. Concluindo, a questão da relação do setor público com o setor privado, na nossa moral católica, é sempre tisnada como premissa de que é uma coisa imoral. Na moral anglo-saxã, luterana, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa, na Alemanha, a ideia do dinheiro é um dom de Deus. Enquanto para a nossa moral católica é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então você tem uma confusão aí, e a gente entra em determinadas ilusões de ótica que podem e devem ser esclarecidas, e que são perguntas para a gente pensar juntos. O poder econômico é um dado irremovível da realidade, ou não é? É evidente que é. Gostemos, não gostemos, mas constatemos, o poder econômico é um dado irremovível da realidade. O poder político é uma necessidade estratégica do viver em coletividade.
E isso é um dado irremovível da realidade. E é este poder que toma as decisões formais de premiar, punir interesses, etc, etc, etc. Portanto, aquele poder anterior, o poder econômico, buscará sempre fórmulas de se relacionar com este poder, o poder político. Isto sempre acontecerá. A fórmula em que a gente pode prevenir, sem ilusões puristas, puritanas, de que nós vamos esconjurar, acabar, nunca houve na história da humanidade. Acabou de morrer o Helmut Kohl, que audaciosamente unificou a Alemanha contra todas as opiniões dos seus assessores, etc., porque a Alemanha Oriental vinha com grandes déficits para a infraestrutura, grandes problemas de produtividade, etc., etc., e ele percebeu o momento e fez contra a opinião de todo mundo um ato absolutamente histórico. Unificou a Alemanha, saiu da política alemã pela porta dos fundos, enrolado em confusão de financiamento de campanha. O que evidentemente não autoriza imoralidade, amoralidade, etc, etc. Mas o que resolve isso é transparência, é luz. De maneira que o cidadão eleitor se informa ao votar neste, naquele ou naquele outro cidadão ou partido, que tipo de relação este, aquele ou aquele outro cidadão ou partido tem com o poder econômico. E informa ao seu cérebro este dado para processar, junto com outros dados, né, experiência, projeto, ideias, e qual tipo de relação ele mantém com o poder econômico e com frações deste, daquele ou daquele outro. É a única saída para a humanidade. Agora, por exemplo, na América, emergiu à Suprema Corte a discussão sobre a liberdade franca de uma empresa botar quantos bilhões quiser numa campanha de um candidato, se isso não deforma, como efetivamente deforma, o processo político. Sabe como a Suprema Corte americana decidiu? Que a expressão do poder econômico é uma inerência, uma consequência do direito à livre expressão, que é cláusula pétrea da Constituição. Portanto, nenhuma norma pode constranger nenhum tipo de limite ao dinheiro, como inerência. Isso é a moral deles. Ou vamos aqui para resolver o problema do financiamento público de campanhas. Mas nós não podemos ter medo de que o Estado tem que se realizar seus objetivos estratégicos em interatividade com o mundo empreendedor. Trata-se aqui de dar transparência, republicanismo e anonimato na eleição deste ou daquele setor. Por exemplo, nós estamos falando aqui, o professor repetiu, e eu estou falando obsessivamente porque tem critério para explicar por quê. Para interromper a desindustrialização do Brasil e partir para um processo de afirmação de setores onde nós temos vantagem comparativa, como começo de conversa de um projeto novo de desenvolvimento nacional, petróleo e gás, energia, bioenergia, etc, etc. Então fica anunciado como premissa de um projeto que nós defendemos, que nós vamos dar protagonismo ao setor de bioenergia, de petróleo e de gás. E os critérios não podem ser me dar um cartão para me apresentar no presidente do BNDES para ter juros subsidiados porque é amigo do rei. Não pode ser isso, tem que haver regras transparentes, republicanas e de acesso indisponível a qualquer tráfico de influência. Isto é mais simples de fazer do que vocês supõem. Por exemplo, por que a Grendene veio bater em Sobral? O diretor da Grendene está aqui, professor. A Grendene já chegou a empregar 25 mil pessoas aqui. 100% dos insumos da Grendene vem de fora. E 99,1% da mercadoria da Grendene é vendida de fora. O que é que eu veio fazer aqui? Ela vinha para cá por uma decisão de espontaneísmo do mercado? Não ia vir. Ela estava levando uma surra da competição global da China, tinha tradição no Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul não percebeu, nós percebemos, e assim como o professor disse, agora eu já estava vendo lá atrás, nós somos a China. E conseguimos fazer a superação da assimetria competitiva global deles aqui. Estou exportando o quê? 60 milhões de pares? Um pouquinho menos. Mas pode acelerar, que agora está maior. 14 anos, o maior exportador do Brasil a partir dessa cidadezinha aqui de açúcar. Essa aqui é a minha terra. Né? Quando eu estou com muita dificuldade, eu venho restaurar o QI aqui. Muito obrigado a todos. Brevíssimo. Só vou fazer duas observações. A primeira é que todos nós sabemos que há um enorme desalento no Brasil. Mas o país conserva uma resiliência
um dinamismo, uma energia, uma vitalidade imensa. Se conseguirmos organizar uma reviravolta em 2018, o astral do país mudará radical e instantaneamente. E nós vamos para outra. Agora faço a minha segunda observação. O potencial é enorme, mas o jogo não vai ser delicado. Não é um jogo de punhos e renda. É um jogo bruto, num quarto quase escuro. Nós dois entendemos o significado de um conselho dado por uma figura que admiramos, Leonel Brizola. É quebrar ou ser quebrado? Vamos quebrar. Nós queremos agradecer mais uma vez